sobre as prioridades de Jesus. Se você perdeu alguma das mensagens, você entra no site da igreja, www.ibrejetiba.com.br. Você vai em mensagens, com todas as mensagens lá. As prioridades de Jesus, a prioridade de Deus. E hoje eu vou falar sobre uma das prioridades do céu, ou a maior prioridade do céu. Se você soubesse qual é a sua prioridade, é nisso que você investiria a sua força, não é verdade? Jesus disse que existe uma prioridade para todo cristão. Está em Mateus 6,33, que é buscar primeiro. Quantos aqui buscam primeiro o reino de Deus? Eu não posso fazer essa cara que está filmando, né? Mas eu já fiz. É o nosso desejo, não é? Buscar primeiro o reino de Deus. O primeiro é sempre primeiro. O primeiro não pode ser em segundo lugar, não pode ser em terceiro lugar e nem em quarto lugar. Deus não pode estar em último lugar na sua vida. Deus não pode ser o terceiro na sua vida. Tem que ser o primeiro. É por isso que domingo é do Senhor, porque é o primeiro dia. É a primícia da semana. Por isso que nós dedicamos o domingo ao Senhor. É o dia em que Jesus ressuscitou. É o dia em que a igreja separa para estar buscando ao Senhor e louvando ao Senhor em todo o momento. Talvez você me diz, mas pastor, eu busco a Deus em primeiro lugar. Irmãos, quando você acorda, a sua primeira fala deveria ser para Deus. Com quem você fala primeiro quando você acorda? Tem gente que já liga para o credor ou para o devedor. Alô, estou ligando por causa daquele dinheiro. Mas você ainda não falou com Deus. Não é verdade? Mas pastor, é muito difícil buscar a Deus em primeiro lugar. É porque as nossas prioridades parecem não estar sendo as prioridades de Deus. Quando as prioridades de Deus forem as suas prioridades, sua vida melhora. Você vai ter mais paz na sua vida, não é? Quem te empurra da cama, Deus ou o dinheiro? Alguém tem coragem de responder? Quem te empurra da cama de manhã, Deus ou o dinheiro? 99% dos cristãos que conhecem a palavra que é primeiro o reino, levantam qualquer hora por dinheiro, mas nunca levantam primeiro por Deus. A hora que eu levantar, eu dou para Deus. Não é verdade? Lembra aquele exemplo que eu dei? Se eu dissesse assim, o pastor Robson vai estar fazendo ali em Itaguaçu, lá em Itaguaçu, o pastor Robson vai estar ministrando e vai estar fazendo um belo culto lá, e nós vamos estar lá, irmãos, 6 horas da manhã, quarta-feira que vem. Quantos iriam? De verdade. Consegui 2, 3, 4. Você vai, Deus vai mudar a sua vida, hein? Não, pastor, eu tenho compromisso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso e isso. Vamos melhorar então? Não vai ter culto 6 horas da manhã não. Vamos fazer uma reunião lá 4 horas. Não, ali está muito perto. Vamos fazer uma reunião e essa vai ser em Vitória. Pastor Herbert que vai reunir o pessoal, não é? Lá no Santo Inês. Eu nem sei onde é. Sei que existe um bar chamado Santo Inês. Vai ser 4 horas da manhã. Quem chegar primeiro vai ganhar 115 mil reais. Alguém pode ir, por favor? Sem mentira, quem iria? Quem iria chegar lá 4 horas da manhã? Levanta a mão sem mentira. Não pode nem falar fora da igreja que a fila ia ser grande. Abra sua Bíblia em Mateus 6, 24 e guarde esse versículo no seu coração. Ai, ai. Fomos tragados pela vida, não? Só os rapazes? Não. Deixa só a Bíblia aqui. Pode deixar onde estava lá. Só os rapazes?
Esquece. As moças. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois errar na ou se dedicar os rapazes podem melhorar. Ajudem as meninas, por favor. Leiam direito. Isso que dá ficar comprando Bíblia barata. Um compra NVI, outro compra revista corrigida, outro compra revista atualizada, não é? Ninguém pode servir. Ninguém pode servir. Irmãos, e eu percebo que ainda estamos nessa batalha. Percebo que ainda estamos nessa batalha de ter dificuldade de servir a Deus direito, porque tem outro Senhor dizendo para nós o que temos que fazer. Não de servir a Deus e ao dinheiro, porque você vai agradar um e aborrecer o outro. E a Bíblia diz em Provérbios 8, versículo 13, que o temor do Senhor consiste em aborrecer. Aborrecer quem? O mal. Quando você decide pelo mal, você aborrece a Deus. Mas quando você decide por Deus, você aborrece o mal. Todas as vezes que as suas prioridades tampam o reino de Deus, você não está tendo temor de Deus. Você está aborrecendo a Deus. E o temor do Senhor não é ter medo de Deus. Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Ponto e vírgula. Porque agora vai descrever com seus vocativos para lá, né? Mau caminho, boca perversa, entre outras coisas. E Deus diz: é isso que eu aborreço. Não é? Essa palavra de prioridades, irmãos, é para você rever o que tem sido a prioridade. O que é prioridade para a sua vida. Porque senão eu vou pregar aqui durante 10 anos, você vai ouvir 10 anos e não vai cumprir a palavra de Deus na sua vida. Você não pode só ouvir. Você tem que ouvir e cumprir. Você tem que ouvir e fazer. Em Tiago 1:22 diz o quê? E sede cumpridores. Digam comigo: eu preciso cumprir a palavra de Deus. Você sabe que é difícil cumprir a nossa palavra. E também é difícil cumprir a palavra de Deus. Paulo disse para um jovem chamado Timóteo, em 1 Timóteo 4:12, ele disse assim: seja padrão dos fiéis, no trato, na palavra, no amor, na fé, padrão dos fiéis. O que me incomoda é que as pessoas estão indo à igreja, estão ouvindo a palavra, mas não estão cumprindo a palavra. Você ouve a palavra dizendo para você que você não precisa, não pode ser só ouvinte. Porque se você ouve a palavra e não cumpre, você está enganando a você mesmo. Pior que ser enganado pelo diabo é eu mesmo me enganar. Nós precisamos cumprir o que nós estamos ouvindo. Porque, irmãos, nós estamos aqui, não é para treinar pessoas, estamos aqui por causa de um reino. Eu prego para mim, prego para minha esposa, prego para os meus filhos e para as igrejas, e eu preciso garantir que a minha família esteja no reino de Deus comigo, e que a minha família também espiritual esteja. Mas eu não posso cumprir a palavra de Deus por você. É você que tem que cumprir a sua parte. Você precisa cumprir a palavra de Deus. Porque nós estamos, irmãos, procurando as pessoas que estão sonhando com o céu. Lá em Apocalipse capítulo 4, a Bíblia diz que João teve a visão do trono de Deus. Eu fiquei pensando, deve ser a coisa mais linda, não? A visão do trono de Deus. Nós precisamos querer ver Deus, querer estar com Deus. Nós precisamos lembrar, irmãos, que o Deus que nós servimos está nos esperando.
Deus diz assim na palavra dele, em Isaías 66:1: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso. Deus está chamando a igreja para olhar de novo para o céu, porque quando eu coloco os meus olhos em Deus, Deus coloca os olhos dele em mim. Os olhos de Deus não estão sobre todas as pessoas, e eu sei que você quer os olhos de Deus sobre você. Os olhos de Deus, irmãos, estão sobre um tipo de pessoa que está no próximo versículo. Leiam por gentileza. Para onde Deus está olhando? Por gentileza, bota energia. Para onde Deus está olhando? Deus fez uma declaração: eu vou olhar para esse tipo de pessoa, humilde e contrito de espírito, que quando ouve a palavra quer cumprir a palavra, quando ouve Deus atende a Deus, quando fala com Deus, não fala com Deus como se estivesse falando com homens, porque a maioria das pessoas tem um Deus que é um amigo imaginário, que não serve para nada. Mas Deus é Deus, irmãos. Melhor do que você estar com os olhos em Deus é saber que Deus está com os olhos em você. E Deus disse que vai olhar para um tipo de pessoa. Como eu posso me credenciar para estar no alvo do olho de Deus? Humilde e contrito de espírito, e que treme diante da palavra dele, sabendo que isso é a verdade dele. É Deus quem está falando conosco. Quando você treme diante da palavra de Deus, Deus está olhando, você achei alguém contrito de coração, porque nós temos uma tarefa nessa terra: representar um Deus santo, representar um Deus poderoso em um mundo profano, falar da verdade em um mundo que não quer ouvir a verdade. Deus não está procurando pessoas que querem trabalhar para Ele. Deus está procurando gente que quer trabalhar com Ele. Deus está procurando gente, irmãos, que quer ficar diante dEle. E quem está diante de Deus não se curva diante de homens. Quem está diante de Deus de forma séria, humilde, contrito, irmãos, leva as coisas de Deus a sério. Mas às vezes as pessoas nem sabem quem é o seu Deus, não sabem quem é o seu Jesus. Mas, eu vou naquela igreja. Não, eu sou a igreja de Jesus. A igreja é onde repousa o Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Eu fecho o olho para não olhar os mentirosos, que tem uns que falam verdade e tem uns que a gente sabe que não está. Aí, para não ficar com vergonha, eu faço assim: pastor, você está falando. Irmãos, o símbolo do Espírito Santo é a pomba, e todo mundo sabe que pomba não pousa em nada sujo, não pousa em cadáver, não come lixo. Ela pega no lixo o que não é lixo. Mas a pomba, no habitat natural, ela não pousa em cadáver, não pousa em nada que está podre. E se você é um cadáver, se tem cheiro só de carne podre, a pomba é símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo não pousa ali, não. Ali ele não desce. Quando Jesus foi batizado, o Espírito veio em forma de pomba, porque ali tinha pureza, não era cadáver, não cheirava carne morta. Se você conhecer Jesus de verdade, você vai conhecer o seu Salvador. Todos nós, irmãos, sem Jesus estamos condenados. Jesus, irmãos, não é um homem, Ele é homem e Deus. Antigamente a gente cantava uma música de Emanuel, não sei se cantavam aqui. Emanuel, alguém já cantou essa música? Deus conosco.
Fiquei sozinho? É tão antiga assim. Adoramos-te, Emanuel. Não sou tão velho assim não. Eu cantava essa música quando eu era adolescente. Tem pouco tempo, não? Algumas pessoas, quando falam assim, Jesus, pensa em um boneco magro machucado em uma cruz. Não é esse Jesus que eu estou falando. Algumas pessoas, quando falam de Jesus, pensam em um cabelo grande, olho verde, loirinho olhando para você, com um cristal no dente. Também não é esse. Isso tudo é amigo imaginário. O Jesus que eu estou falando para você é Emanuel. El é Deus, Eman é terra, Deus com o homem. Emanuel, Deus com o homem. A palavra humilde vem de humus, que vem de terra. Quando eu falo assim, você tem que ser humilde, é lembrar que você é terra, que você não é Deus. Vem de humus, humilde, vem de terra, de barro. É só lembrar que você é barro, lembrar que você não é nada, ninguém é nada. E quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de Deus. João 10, 30, ele fez uma declaração: eu e o Pai somos. Quando a gente fala que eu e o Pai somos um, algumas pessoas, peraí, como que Jesus é o Filho e Jesus é o Pai? Estamos falando da Trindade. A Trindade é Deus Pai. Mais uma vez? Quantos Deus tem? Quantos Deus? Eu falei Deus é porque é um, né? Não falei deuses. Um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Um Deus, uma natureza, 3 pessoas. Jesus, 2 naturezas, uma pessoa. Deus e homem. Jesus é 100% Deus e o único 100% homem. Nenhum de nós aqui é 100% homem, porque fomos danificados no trajeto. Por isso que Jesus foi fruto da obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Por isso que ele se declarou filho do homem e mais ninguém. Homem 100%. Ninguém mais é 100% homem. Ele é 100% homem e 100% Deus. Me acompanha? Quando eu falo que Deus, Emanuel, é Deus conosco, eu estou falando de Jesus. Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Esta união é chamada de união hipostática, nome estranho mesmo. União mística, que não tem como ninguém entender, que é Deus vindo ao homem. Porque nenhum de nós podemos ir a Deus, irmãos. Todo esforço que você fizer para ir a Deus é chamado de religião. É o esforço do homem para ir a Deus sozinho. E tem muita gente andando de joelho, com o joelho em cima de milho, em cima de pedra, se machucando para ir a Deus. Isso é religião. Carregando as coisas nas costas, dizendo que está indo a Deus. Tudo isso não serve para nada. Não existe nenhum sacrifício que você possa fazer que te leve a Deus. É por isso que a única coisa que você tem que fazer é aceitar o único sacrifício que te leva a Deus, que é o sacrifício de Jesus. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou fazer esse sacrifício que eu vou a Deus. Ei, a verdadeira religião, já que você quer se religar a Deus, não tem como você ir até Deus. Então você vai até os órfãos e as viúvas. É por isso que a Bíblia diz que a verdadeira religião
é servir aos órfãos e à viúva. Se você vai se esforçar, se esforce em direção aonde você alcança. Ninguém pode ir a Deus sem Jesus. Não existe nenhum mediador. Não existe A, nem B, nem João, nem Maria, nem Marcos. Ninguém, nem Paulo, ninguém pode te ligar a Deus. Só existe um. Só existe um. Só Jesus é que nos une ao Pai. Grande esse mistério. Em João 1,14, a Bíblia diz assim: e o verbo se fez, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O que é um verbo? Professores, me ajudam. O que é um verbo? É uma palavra que exige ação. Só que a palavra verbo aqui vem do original logos, que é palavra expressa. Ninguém conhece o que está na sua mente até que você fale. Logos é ideia. A maior ideia da divindade é transformar o verbo em carne e vir até nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se declara a palavra. Pastor, então Jesus foi criado? Jesus nunca foi criado. Quem cria deuses são idólatras, porque deuses criados são ilusão. Como assim? Uma criatura vai criar um Deus? Não pode. 1 de João 4,9: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou. Olha, vocês precisam me ajudar. Eu sozinho estou tendo mais potência do que vocês. Microfone, né? Lógico. Quando eu falar assim, vocês vão. Ok? Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus enviou seu Filho unigênito. Diga unigênito. Quantos filhos Deus tem? Quantos aqui são filhos de Deus? Uai, ele não tem só um? Quantos filhos Deus tem? Quantos aqui são filhos de Deus? Vocês são doidos. Se Deus tem só um, quem são os enxeridos? Está falando que é filho de Deus também? Nós, né? Como assim que Deus tem um filho e todo mundo é filho de Deus? Todos quantos recebem a Jesus passam a ser filho de Deus, mas Deus não tem um só filho. A palavra unigênito não significa um, significa monogênesis, único da espécie. Nunca mais esqueçam, anota aí no versículo: unigênito é igual monogênesis, que significa único da espécie. Anotem. Pode anotar lá no fim da Bíblia. Jesus é o único da espécie, 100% homem, 100% Deus, nunca pecou, nunca mentiu, Salvador, Redentor, poderoso, que foi e vai voltar. E quando voltar eu vou estar junto com ele. Mais quem? Estamos juntos? Gente do céu, vai ser melhor do que em Israel. Mas enquanto Jesus não volta, a gente pode ir para Israel dia 5 de novembro, aproveitar. Tem 8 vagas para Israel. Espero que apareça 2 famílias com 4 cada um, que aí fica tranquilo. Quantos filhos Deus tem? Quantos filhos Deus tem? Mas da espécie 100% homem e 100% Deus, ele tem quanto? Por isso que é unigênito, único da espécie. Ninguém pode reproduzi-lo, ninguém pode copiá-lo,
Ninguém é como Ele. Ninguém. É por isso que o amor de Deus se manifestou para nós, que Ele enviou o unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Ele é o monogênesis, espécie superior. Além disso, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele veio para revelar Deus. Colossenses 1,15. Aqui está a grande prioridade do céu, e deve ser a sua também. Jesus é a imagem do Deus invisível. Mais o quê? Ele é o quê? Agora vocês não vão querer responder, né? Primogênito quer dizer? Tem certeza disso? Como diz o Heitor, é sério isso? Jesus não é o primeiro a nascer. Quando Ele nasceu já tinha muita gente. Jesus não foi o primeiro a morrer. Quando Ele morreu também já tinha muita gente. Nós não vamos entrar aqui em de original, esse negócio todo e tal, mas a Bíblia está dizendo que Ele é o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito ali é prototocos. Esquisito, né? Parece motoca, né? Não significa primeiro. Aqui não. Jesus não é o primeiro. Aqui, irmão, significa acima, lugar de honra, primazia. Aqui é hierarquia. Ele tem o lugar de honra em toda a criação. Ele tem o lugar de honra sobre toda a criação. Ele tem a primazia. Então, Jesus tem que ser o primogênito na minha vida e na sua vida. Quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito, está dizendo que Ele tem a primazia em tudo. Prototocos, com K, para quem estiver anotando, o resto é normal. Primazia, lugar de honra. Jesus tem que ser o primogênito na sua família. Estou falando de prioridade. Quando Ele é o primogênito na sua família, Ele tem a posição de honra na sua família. Se vamos sentar para comer, primeiro falamos com Ele, posição de honra. Se vamos dormir antes de fechar o olho, vou falar com Ele, posição de honra. Se eu abrir o olho, vou falar com Ele de novo, posição de honra. Primazia, primogênito. Ele tem que ser o primogênito nas suas finanças. Ele tem que ser o primogênito nos seus relacionamentos. Você que é moça, está solteiro. Peraí, o cara entrou na sua vida. Peraí, rapaz, já tem um homem na minha vida. Quem? Jesus. Primeiro você tem que falar com Ele. Qual é o seu problema? Aqui tem que entrar pelo caminho da honra. Ninguém deveria fazer nada sem falar com o primogênito. José levou os filhos dele para Jacó abençoá-los. E ele chegou com Efraim e Manassés. Quem nasceu primeiro? E José teve um filho e colocou o nome de Manassés. E depois teve outro filho e chamou de Efraim. Aqui na igreja tem um Efraim. Todo mundo conhece como Jorge. Aí quando chegou, ele colocou o mais velho. E Jacó fez assim. Pai, o mais velho é o de cá. José, você não sabe que primogênito não é o mais velho. É quem vai ter a primazia no futuro. É quem Deus vai dar o lugar de honra. Às vezes Deus pega o caçulo e transforma ele em primogênito. Ai, eu sou o mais velho. Pode ser que eu seja primogênito.
uma posição de soberania. Nunca esqueça que Jesus é o primogênito sobre toda a criação. Todo mundo aqui é a criação. Ele tem que ter soberania sobre você, soberania sobre a sua casa. Jesus não é o primogênito porque é o primeiro. Ele não é o primeiro. Ele não foi criado. Ele encarnou. Não é criação, criados somos nós. Ele é antes de tudo, antes da fundação do mundo. Tanto que a Bíblia diz em João 1,3 que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é criador, Ele não é criatura. Ele cria, Ele não se deixa ser criado. Deuses criados não merecem respeito. Deuses criados não merecem culto e nem merecem adoração. Qualquer Deus talhado em pedra, talhado em madeira, em ouro que seja, não merece culto e nem respeito. Por que não é Deus? Nosso Deus é Deus de verdade. É um Deus de amor. Pastor, mas Deus transforma o caçula em primogênito? Eu vou dar um texto para vocês saberem disso. Em Salmo 89, 27, Deus falou com Davi. Quem era o mais novo na casa de Davi? Quem era o caçula? Que nem o pai dele lembrava dele. Está lá Samuel procurando um novo rei, só mostrou os grandões, só os fortões. Onde é que estava Davi? Tem mais um menino mexendo com as ovelhas lá, mas... não, é ele mesmo que eu... Aí Deus falou com Samuel: você está olhando como os homens olham, mas eu não olho como os homens olham. É ele mesmo, manda chamar. Quando chama lá o menino. Chega o menino, né? Chega um adolescente. É esse aí mesmo. Eu fiquei imaginando os grandões, né? Eliabe, fortão, guerreiro com arma. Mas eu sou o cara, eu sou forte. Irmãos, Deus chama quem Ele quer. E Deus pode chamar você a qualquer momento. As pessoas às vezes nos desprezam, e Deus gosta de chamar quem é desprezado, irmão. Deus gosta de abraçar quem é abandonado. Jesus declarou assim: eu vim para quem está doente. Quem é são não precisa de médico. Porque talvez você olhe e fale assim: quem vai se importar comigo? Quem da minha família vai me dar crédito? Me pisam, e Jesus está lá olhando para você. Eu estou te preparando, é você mesmo que eu vou querer. Talvez nem a sua família lembre de você. Não lembrava de Davi. Não lembro de você para nada. Faz um aniversário, a não ser que você vai ser o cozinheiro. Fala: estamos lembrando de você aqui, aqui. Precisamos de você para você carregar uns trem aqui. Aí você fala: agora lembrar de mim, né? E vai, lógico que vai. Não consegue ficar sem. Tem gente que não é lembrado para nada. É tipo um Davi, está sempre jogado lá no mato. Chega um momento que Deus vai mandar te chamar. Deus gosta de trabalhar assim. Deus gosta de trabalhar assim, irmãos. E Deus disse assim: eu também o farei o meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Fez do caçula o primogênito. Não que ele seria o primeiro, Deus ia colocar ele no lugar de honra. Deus pode fazer de você um primogênito na família espiritual. Deus pode fazer um primogênito em qualquer situação. Isso é muito importante, irmão. Certo é que tem alguns versículos que primogênito é o primeiro. Eu estou falando onde não é o primeiro, estou falando de primazia. Hoje eu estou falando de lugar de honra e de prioridade. Jesus tem prioridade na minha família, Jesus tem prioridade em tudo. Quando Jesus é sua prioridade, você entra dentro do carro para viajar, a primeira pessoa com quem você fala é com Ele. Senhor, toma esse carro, toma minha vida, estou nas suas mãos. E o que acontecer, estou nas mãos de Jesus. Você entra no avião, Senhor, eu estou nas suas mãos. E ali está mais ainda. Eu morro de rir quando eu entro no avião, o pessoal fica assim. E eu falei assim: meu Deus, deve estar orando fogo, daqui a pouco pega fogo nessa mão, tanto que roda, né? Eu vejo que tem gente que fica assim. Eu falei: por que não desce do avião, gente? Já que está com tanto medo, não é?
Colossenses 1,18. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Eu não sei por que tem gente que tenta ser os donos da igreja. Vocês conhecem o lugar onde tem igreja, tem dono? Tem igreja que tem dono, irmão. O cara decide quem vai ficar e quem vai sair. Tem gente que fala assim: pastor, não vou no seu igreja, está cheio de pecador. Eu falei assim: até o que está em cima do altar, meu filho. Tem que estar feio com nós lá. Nós somos uma turma de doentes precisando daquele médico. Eu não vou lá não, porque sua igreja é cheia de problemáticos. Quem aqui tem pelo menos um problema? Eu vou levantar as duas mãos de uma vez. Quem aqui tem pelo menos um problema? Você veio no lugar certo. Deus dá turma de gente com problema, é nós mesmo. Mas nós estamos aqui porque nós estamos agarradinhos com Jesus, gente. Nós não conseguimos tirar pecado de ninguém. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, irmão. João 1,7. Não existe regra que impede pecado. Aqui você não pode isso, você não pode aquilo. Um dia eu falei com uma pessoa, falei: rapaz, você pode tudo. Posso? Sim, só que se pecar você vai morrer, ué. Mas você pode pecar, ué. Você só não vai para o céu. Você só tem que saber que cada coisa que você escolher vai te dar um resultado diferente. Mas escolhe Jesus, rapaz. Mas irmão. Mas pode também adulterar? Pode, mas pelo menos você vai adulterar, vai para o inferno adulterando, rapaz. Mas o senhor não vai me tirar da igreja? Não, eu não sou o dono da igreja. Eu sou um pregador e cuide quem está lá dentro, o bom, o ruim. Tem gente que fala verdade, tem gente que fala mentira, não tem de tudo, gente. Não é para o lado não, mas deve ter um defeituoso perto de você. Falei para não olhar para o lado. Por que vocês olham? Aqui tem até teimoso. Igreja é bom por isso, né? Nós somos tão dependentes de Deus, irmão. Se alguém falar aqui que não tem pecado, pega, vai lá fora, junta a mão de pedra e joga nesses vidros para nós. Eu quero assistir, porque não vai sobrar um vidro, porque nós vamos comemorar junto com você. Eu falo: rapaz, você não tem pecado? Você está fazendo de Deus um mentiroso. Aquele que disse que não tem pecado fez dele um mentiroso. Porque não existe um, a não ser aquele que é 100% homem e 100% Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Estamos lutando aqui, irmão, lutando para chegar no céu junto. E nós ficamos agarradinhos na cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. O corpo é a igreja. Jesus Cristo é o princípio e o primogênito também dentre os mortos. Jesus, não tem esse negócio da morte, achar que manda nos mortos, não. Porque ele falou assim: ó, quando eu chamar, o mar entrega os mortos, estão com ele, a terra entrega, todo mundo me entrega os mortos. O que ele está dizendo? Até sobre os mortos é eu que mando. Eu mando nos mortos, mando no vivo, porque em tudo ele tem supremacia. Como não servir um Deus desse, irmãos? Ele é soberano. A palavra soberano é aquele que não sofre interferência interna. Ele é supremo, aquele que não tem voz acima dele. É a última voz, supremo. Ninguém está acima dele. É a superioridade absoluta, é o Deus absoluto. E Jesus não é uma peça que você aprecia aos finais de semana. É o nosso Salvador, é a nossa prioridade. Se você não tomar cuidado, você vai virar um ateu praticante de Bíblia. Temos que nos relacionar com Ele, irmãos. Relacionar com Ele. Jesus, irmãos, é onde está toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu quero encontrar a vida eterna, também é encontrada em Jesus. 1 de João 5,11. E este é o testemunho, vocês bem forte. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Vida eterna. Eu já fui em vários velórios, e às vezes eu vejo quem está ministrando falar: todos vão ressuscitar. Até ele está certo, mas ele não prega o resto, porque a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Faça o favor de prestar atenção na hora que estiver ministrando.
Porque fica todo mundo alegrinho e ainda faz uma frasezinha de resposta, porque não leu o resto do versículo. Todo mundo vai ressuscitar mesmo. Espero que todos aqui ressuscitem para a vida eterna, em nome de Jesus. Para isso, agarre com Jesus. A vida eterna está nele, a plenitude da divindade está nele. Pastor, mas o que Deus quer de mim? Eu respondo: sabe o que Deus quer de você? Simplesmente tudo. Deus quer de você tudo. Mas eu preciso saber quanto vai me custar se eu não servir a Deus. Não vai te custar alguns domingos sem assistir o Fantástico. Não vai te custar algumas moedas ou algumas notas, porque você deve estar calculando o seu dízimo. Não servir a Jesus vai te custar uma eternidade. Veja se o preço vale a pena. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Se você soltou a cruz, pega ela de novo. Parte para cima. Não abra mão da eternidade. Vai te custar uma eternidade. A média de pessoas que estão aqui já viveram quase a metade da vidinha que tem. O termômetro está correndo. O negócio está correndo. Não coloque a sua eternidade em xeque. Não faça isso. Não faça isso. Pastor, mas eu quero salvar a minha vida. Marcos 8,35. Qualquer que quiser salvar a vida, qualquer que quiser salvar a vida, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho. Não gosto muito da amizade de igreja com o mundo, porque a Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A proposta de Jesus não é fazer amizade com o pecado, não é fazer amizade com o mundo, viver o Evangelho mais ou menos. É tudo ou nada. A proposta de Jesus é simples. Quer salvar a sua vida? Aquele que perder a vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Você está tentando salvar o quê? Ah, mas se eu fizer isso eu vou perder a minha vida. A proposta é essa. Irmãos, o Evangelho aqui é transparente, bem simples. Nós não estamos aqui para fazer amigo, estou aqui para pregar. E geralmente pregadores não fazem muita amizade. A proposta é essa. Ah, mas e se a gente for para a igreja, nós não vamos poder fazer aquilo. A proposta é perder mesmo. Só que você vai perder 40, 80, 90 anos. Vai trocar por uma eternidade. Não brinca com isso não. Um dia você vai se arrepender de não ter lido a Bíblia que está na sua mão. Ou um dia você vai se arrepender de ter me ouvido e não ter levado a sério. Mas eu nunca vou me arrepender de falar a verdade. E eu não vou pedir desculpa por falar a verdade. Porque isso é sério. É sobre a sua eternidade. A prioridade de Deus é te salvar. É te resgatar. É melhorar você. Qualquer que quiser salvar a sua vida, se você tentar ficar salvando a sua vida aqui, você vai perder a sua vida lá. Talvez você está lutando por esse pedacinho e não percebeu o quanto que Deus separou para você. Pastor, mas essa salvação é difícil, hein? Irmãos, a nossa salvação é tão difícil que nenhum de nós consegue sozinho. Por isso que Deus enviou o seu Filho. Sozinho você não consegue. Aceite a Jesus todo dia. Pastor, já foi na frente umas 15 vezes, vem 1.500 vezes. Levante quantas vezes você achar necessário.
se arraste aos pés de Jesus todos os dias, porque você está diante de um evangelho que exige tudo que você tem, exige tudo que você é. Se você quiser continuar aos pés de Jesus, continue se arrependendo, continue crendo, porque a igreja, irmãos, não é um defunto se movendo, é a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva de Cristo. Nós estamos nos preparando para as bodas, e a roupa da noiva tem que ser branca. Então lava todo dia as suas roupas no sangue de Jesus. A noiva tem que ter seus pendentes, suas pulseiras, são os dons espirituais. E Deus diz, eu termino com vocês, Apocalipse 3, 15 e 16. O que ele diz? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque é morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A prioridade de Deus é que Ele seja a sua prioridade. Jesus é o primogênito da criação. Ele tem lugar de primazia, soberania, supremacia. A proposta hoje, eu abri dizendo que você não pode só ouvir, você tem que, não pode só ouvir, tem que praticar. Pastor, depois dessa mensagem eu vou praticar o quê? Vou praticar o quê? O que você ouviu aqui? Pastor, não consigo lembrar. Olha no site da igreja, ouve a mensagem, anota. Jesus tem que ser a sua primazia. Primazia em quê? Na sua família. Quem é o primeiro? Quem deve ter o lugar de honra na sua casa? Por exemplo, em Mateus 10, 40, tem um texto que Jesus diz assim: eu estou enviando pessoas para vocês. Às vezes Deus manda um pastor na sua casa, manda um evangelista, uns bonitos igual os que tem aqui. Olha a cara deles, né? Olha, né, Marcelina? Qual que é o mais bonito? Mano. Ou um pastor bonito igual os que tem aqui. Marina, qual é o pastor mais bonito? É sempre bom perguntar para a esposa, que o cara, eu ainda sou bonito, não? Jesus disse assim: quando você recebe quem eu envio, você está recebendo a mim. Jesus tem que ser o primogênito na sua casa, em tudo. Faz um checklist. Em que Jesus está tendo a primazia na sua vida? Talvez em nada, mas saia daqui hoje fazendo dele a sua prioridade. E que Deus abençoe você. Amém? Beijo no coração. Guarda essa palavra bem forte. Domingo de manhã eu espero vocês aqui às 9, às 17 ou às 19. Vamos ficar de pé e vamos orar. Glória a Deus. Feche os seus olhos e tome uma decisão. Pastor, que decisão? Onde Jesus vai ter prioridade na sua vida a partir de hoje? Gostaria que você fizesse essa oração. Talvez você vai dizer: eu quero que Deus tenha prioridade na minha família. Eu quero que Deus tenha prioridade nas minhas decisões. Eu quero que Deus tenha prioridade nas minhas finanças. Eu quero que Deus tenha prioridade nos meus relacionamentos. Até quando você vai falar, se Jesus for prioridade, você não fala sem falar com Ele. Eu quero que Deus tenha prioridade no meu trabalho. Deus tenha prioridade no meu dia. Onde é que você tomaria essa decisão agora? Onde Jesus pode ser o primogênito?
na sua vida, porque Ele é soberano sobre tudo. Mas algumas coisas pode ser que você esteja travando na sua vida. Ele disse que se creres verás a glória de Deus. Você pode ver a glória de Deus na sua vida. Talvez você diz, pastor, eu não sei como fazer. Apenas entregue para Deus. Deus, eu estou te entregando aqui. Estou te entregando a minha vida. Estou te entregando a minha família. Eu estou te entregando os meus relacionamentos. Estou te entregando o meu trabalho. Estou te entregando a minha história. Você que é papai e mamãe, toma primazia sobre a vida do meu filho, da minha filha. Você que é empresário, toma primazia sobre os meus negócios. Você que é funcionário, todos vocês, deem a primazia na sua vida a Deus. E você vai ver o que é buscar primeiro o reino de Deus.